Aposentadoria do dentista, onde investir e como encarar essa realidade. Sejam muito bem-vindos ao projeto Dentista Tranquilo Invest. Meu nome é Alexandre Carvalho, sou fundador do projeto e aqui nós ajudamos colegas a organizar melhor sua vida financeira e começar a investir a partir do zero. Eu quero levantar algumas questões aqui em relação a como eu encaro essa questão da aposentadoria, né? Eu percebo que para nós dentistas isso é um fator de medo, né? Quando a gente conversa com os colegas e eu recebo nas pesquisas, nos directs, né? Um dos maiores medos que a gente tem como dentista é: será que eu vou conseguir me aposentar? Será que eu vou ter que continuar trabalhando quando eu ficar mais velho, mais velha? E esse é um medo justificável, não é verdade? Por quê? Porque nossa profissão, ela é uma profissão que exige muito do nosso corpo. E não só do nosso corpo, né? Hoje em dia, a gente precisa ser que nem um canivete suíço, praticamente, né? O dentista, antigamente, só precisava atender. Se abrisse a porta, o pessoal entrava. E hoje não. Hoje a gente precisa ser multifunções. Além de atender, você precisa gerir bem, você precisa entender de marketing, você precisa entender de redes sociais, você precisa entender de tanta coisa. E nessa versatilidade toda, exige muito da gente. Eu entendo isso. E acaba que a gente posterga um pouco e procura, às vezes, nas mentorias eu sinto isso, até fugir do assunto. Eu converso com alguns colegas e falo assim: como é que você está se preparando para o futuro? Como é que você pensa na sua aposentadoria? E aí existem alguns colegas que falam: rapaz, eu procuro não pensar nisso, depois eu resolvo, justamente para não encarar esse fato. Mas vamos levantar isso aqui e eu gostaria de saber de vocês. O que vocês estão fazendo e o que vocês pensam em relação a isso, a aposentadoria? O que passa no coração de vocês? Feche os olhos e pensa assim: poxa, o tempo passando, o que você sente? Tá bom? Porque a partir daí a gente vai desenvolver um monte de tópicos que eu trouxe tudo aqui anotadinho e a gente vai falar ao longo do encontro. Beleza? Então não pensem duas vezes. Primeira coisa que eu anotei aqui é o seguinte: parece óbvio, mas olha só. Quando a gente fala de aposentadoria, a gente fala de viver melhor, a gente fala de liberdade, a gente fala de qualidade de vida, né? É isso que a gente quer quando chegar o nosso momento de nos aposentarmos. Agora, eu queria fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam. Viver melhor, ter mais liberdade e qualidade de vida tem a ver com a idade? Responde para mim. Tem a ver com a idade? Por que eu estou perguntando isso? Porque se a gente puxar esse fio, a gente começa a ver que será que vale a pena deixar para curtir lá na frente? Viver lá na frente? Aí a resposta é não. A gente tem que viver hoje. Tá. Mas será que então é para viver o hoje e não pensar no lá na frente? Percebe que existe um equilíbrio nessa questão da responsabilidade com a sua vida, a responsabilidade com o seu projeto de vida, com a sua meta, né? Porque o que a gente vê? A gente vê que quando a gente fala na palavra aposentadoria, a gente pensa que um dia a gente vai parar de trabalhar e vai começar a receber renda. Tudo bem que vai chegar num momento em que a gente não vai ter condições de trabalhar, né? Talvez esse momento nem chegue. Lá de onde eu venho, em Valença, tem um médico que ele trabalhou até 90 e tantos anos. Tudo bem, ele estava bem, feliz, ele amava o que fazia. O que é aposentadoria para vocês?
Responde para mim. O que é aposentadoria? É parar de trabalhar e começar a receber renda? Porque se for, a gente precisa fazer um plano para isso. E esse plano precisa ter data. Mas, se você tiver a opção de formar um patrimônio em que você comece a receber rendimentos antes dessa hora, será que o seu plano deu certo ou deu errado? Porque se a gente pensar assim, será que a aposentadoria existe? Será que existe aposentadoria? Se uma pessoa consegue, aos 35 anos, conseguir uma rentabilidade que pague os custos dela de vida, ela já se aposentou? Percebem aonde eu quero chegar? Percebem que é um papo filosófico, mas vai traçar a diretriz para a gente definir a nossa estratégia? A gente já está começando a chegar aqui numa filosofia. Qual é a filosofia? Bom, e é o que eu aplico, tá? Eu não quero pensar em aposentadoria para parar de trabalhar. A ideia é não parar de trabalhar. E aí eu já vou começar a dar uns insights para que a gente reflita. Olha só, nada gera mais riqueza do que o trabalho. Nada gera mais riqueza do que empreender. Nada gera mais riqueza do que receber dinheiro de uma prestação de serviço. Quando a gente investe e a gente vai acumulando patrimônio ao longo do tempo, pensando que um belo dia a gente vai receber o rendimento desse patrimônio e viver feliz, faz sentido, dá para fazer, mas precisa considerar um detalhe. Quando você decidir utilizar o rendimento do seu patrimônio para viver, o seu patrimônio vai sendo sugado lentamente. Vou dar um exemplo. A pessoa investe em fundos imobiliários, tá? E pensa assim, eu vou investir e vou acumulando patrimônio ao longo do tempo, porque um dia eu quero me aposentar bem. Tudo bem. Esse é o caminho. Quando chegar lá na frente, digamos, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa de 40 anos começa a investir agora, vai ter 20 anos para investir de forma consistente, digamos assim, um exemplo. Com certeza, ele vai chegar lá com mais de 1 milhão, com 2 milhões, vai chegar. A partir do momento que você decidir utilizar esse patrimônio para viver, a consideração que deve ser feita é: se você não trabalhar, o seu patrimônio vai ser consumido lentamente. Então, esse cálculo tem que ser feito com cuidado, tá bom? Porque quando a gente fala aposentadoria, por exemplo, tradicionalmente, né? Eu pago o INSS. É uma das formas da gente investir. Pagar o INSS é nossa obrigação, né? A gente como dentista, é obrigado a pagar o INSS e paguem mesmo. Tem que pagar, né? Paga o mínimo possível, na minha opinião, né? Paga o mínimo possível dentro da lei, né? Dentro do justo, dentro do que é o correto, mas paga. Porque o que eu quero colocar uma frase aqui e não quero que vocês esqueçam disso, tá bom? É que não existe aposentadoria. Não existe aposentadoria. Não existe o dia da aposentadoria. O belo dia em que você vai parar. Às vezes, até quando acontece isso, eu já vi casos assim dentro da minha família e eu vou contar. Minha mãe, ela é funcionária pública, trabalhou no digitadora, né, do fórum durante muito tempo. E ela me conta assim, meu filho, um belo dia
eu cheguei para trabalhar e estava esperando a carta lá da aposentadoria. E eu entrei no trabalho e o meu chefe falou assim: não toque mais em nada, não toque mais em nada. Você está aposentada, então você foi desligada. Aí ela olhou assim e falou: caramba! E ela sentiu como se a importância dela de realizar um serviço, de entregar o que ela gostava de fazer, do relacionamento com os colegas, foi de repente, pã, acabou. E ela falou: o pior você não sabe, no outro dia eu fui lá e na minha mesa já tinha outra pessoa trabalhando que arrumou tudo do jeito dela, as gavetas, tudo, e simplesmente eu deixei de existir para o sistema. E minha mãe ficou um tempo meio triste com isso, sabe? Meio... Por quê? Porque chegou o dia dela se aposentar, é como se fosse um final de ciclo obrigatório. O chefe falou: não toque mais em nada, porque era questão de justiça e tal, né? Então, para nós, profissionais liberais, para nós que entregamos um serviço que nós amamos, nós dentistas, geralmente nós amamos o que fazemos, né? É uma arte. Não é legal a gente ter um dia da aposentadoria, né? A gente tem que ter a liberdade de escolha. Aí que tá. Toda essa construção, né, de riqueza, patrimônio, investimentos, é para dar liberdade. A liberdade da gente trabalhar se quiser, no dia que quiser. A liberdade de querer continuar ou não. Tudo é sobre liberdade, tranquilidade, vida. No final de tudo é tempo. Eu vivo dizendo aqui, tempo é a coisa mais cara que nós temos. Por quê? Porque ele é escasso. Tudo a gente pode receber mais. Agora, o nosso tempo só diminui. Então, como ele é escasso, ele deve valer muito para a gente. Ele deve valer muito. Então, a gente precisa organizar bem isso para poder, na hora que a gente querer não trabalhar com tanta frequência, a gente está bem, financeiramente falando, tá bom? E, claro, de mente, espiritualidade, de harmonia, de emoção. Para quê? Para aproveitar o nosso tempo de vida. Porque no final das contas, pessoal, sempre se trata disso. Tempo de vida. A gente não sabe quando termina, não é verdade? O que não faz sentido, é o que eu acabei de falar, é a gente pegar uma parte grande do nosso rendimento, dar todo para o governo ou dar todo para os grandes bancos, confiar que eles vão cuidar da gente no dia que a gente decidir desacelerar. Isso é um plano maluco. Mas é tão maluco que ele é tido como verdade. É como se propagasse isso na cabeça de todo mundo. De maneira geral, quando a gente fala aposentadoria, a gente fala: bom, eu vou receber do governo e vou receber de algum banco que eu vou pagar uma previdência privada. Ponto. Isso é o que é espalhado no ar. E a grandíssima maioria das pessoas, dos colegas dentistas, acreditam nisso e fazem isso e replicam automaticamente por gerações. Mas se existisse um plano B, qual seria o plano B? Toda família tem a pessoa que construiu patrimônio. O que a gente quer, na verdade, é nos chegar no momento e ter patrimônio. Que tipo de patrimônio? O que a gente pode acumular com o tempo para poder formar um patrimônio que nos dê uma vida mais tranquila, mais livre, mais confortável na nossa aposentadoria? O que a gente pode fazer como dentista? Dentro do mundo dos investimentos, o que nós somos?
Um investidor pequeno, um investidor amador, né? Um pequeno investidor. Então, o que é que o pequeno investidor tem acesso? O que é que nós podemos ter acesso para poder formar esse patrimônio? Como pequeno investidor, e eu estou dando um exemplo aqui imagine que a gente está começando do zero, tá bom? Cada um de nós está numa fase. Dentro da curva de crescimento, pode ser que dentro aqui da live existam pessoas que estão do zero, existam pessoas que já têm um certo patrimônio, outros estão mais evoluídos, enfim. Mas vamos caracterizar do zero. Então, investir num imóvel para aluguel e receber aluguéis todos os meses é possível para quem está começando do zero? Investir em imóveis é uma opção, né? Existem várias pessoas que chegam em determinada fase da vida e tem vários imóveis alugados, aonde começa a gerar um rendimento todo mês. Mas para quem está começando devagar, imóvel é uma opção? Acaba que é complicado, né? Acaba que é complicado. Por quê? Porque geralmente os imóveis eles têm um valor elevado. Você, imagine, você acabou de fazer a sua reserva de emergência. E aí, de repente, você fala, não, vou construir algumas kitnets para alugar. Tudo bem. Qual o seu primeiro desafio? Comprar um terreno. Então, você já tem um desafio pela frente aí. Quanto é um terreno? Vamos botar aqui por baixo, vai 50 mil. Bem por baixo. Depois você tem a construção. Quanto tempo você vai demorar para receber o primeiro aluguel? É um patrimônio? É um patrimônio. Mas para quem está do zero, é longo, demorado, trabalhoso. Então, eu não considero a primeira opção para quem quer entrar no mundo dos investimentos. Claro, tem que respeitar o que passa no coração de cada um. Existem pessoas que amam empreender com imóveis e vão ter muito sucesso. Mas eu, hoje, gosto muito de liquidez, da possibilidade de transformar aquele patrimônio em dinheiro caso eu precise. Então, o primeiro investimento que a gente tem que fazer na nossa formação de patrimônio é separar os investimentos em duas categorias. Os investimentos de geração de renda e os investimentos de geração de crescimento. Como assim, Alexandre? Existem investimentos onde você ganha no crescimento dele. E lá na frente você decide o que faz com esse dinheiro. Qual é um exemplo de investimentos de crescimento? Nós temos terrenos. Um terreno parado, ele não gera renda. Mas, se ele valorizar, você ganha na diferença. Só que, nessa linha de pensamento que a gente está falando, terreno não faz sentido, porque a gente está começando do zero. Beleza? Nós temos ações. Ações de boas empresas se valorizam com o tempo. Você compra uma ação aqui de R$20, daqui a 2 anos ela está 23, daqui a mais 2 anos ela está 30. Qual é o detalhe? Tem que saber escolher a empresa. Isso é muito importante. Tudo que a gente for investir, a gente precisa saber escolher bem aonde coloca o nosso dinheiro. Não adianta, e eu vou trazer aqui para o mundo mais lúdico, imagine imóveis. Imóveis é uma forma boa de explicar as coisas. Não adianta a gente colocar o dinheiro num imóvel que a gente sabe que o bairro está desvalorizando. Você sabe que ali não é legal e vai dar problema. Pronto. Transfere para uma empresa. Ou uma clínica. Vamos falar de uma clínica. Você sabe que aquela clínica não está indo bem. Você sabe que o dono é meio enrolado. Você sabe que ela não oferece um serviço bom.
E aí o dono chega para você e fala assim: opa, e aí, Alexandre, tudo bem? Você quer ser meu sócio? Olha, eu estou dividindo a sociedade com você, é baratinho. Você quer ser meu sócio? Se você não tiver o conhecimento, se você caiu de paraquedas ali, você pode entrar ali naquela empresa, naquela clínica e achar que fez um grande negócio. Só que você colocou o seu dinheiro num lugar muito perigoso. Percebem o que eu estou falando? Imagine você ser sócio de uma clínica estruturada, de uma clínica que dá lucro, de uma clínica onde o gestor, a gestão é profissional. Você tem o balanço daquela clínica. 3 em 3 meses você acompanha e vê lá que aquela clínica está indo bem. Todo mundo gosta daquela clínica. Ela tem nome, ela tem fama. Agora imagine que o dono chegue para você e fala assim: Alexandre, você quer ser meu sócio? Aí eu falo: pô, deve ser caro, né? Aí ele fala: não, cara, você pode começar devagar. Você pode ser meu sócio a partir de R$ 20. Que você pode ir comprando aos poucos a nossa sociedade. Quando eu tiver lucro, eu divido com você. Aí você fala: sério isso? Mas e aí? A gente vai ter que ir no cartório, vou ter que assinar uma papelada para ser sócio da sua empresa? Aí ele fala: não. Você só precisa entrar aqui num programinha, apertar um botão e pronto, já virou sócio. E quando você tiver lucro, você vai dividir comigo? É. E se eu quiser sair? Você entra no programinha, aperta o botão e aí você sai. Sem cartório? Sem nada? Não assino nada? Não. Esse é um tipo de investimento que é investimento em ações com a mentalidade de ser sócio, com a mentalidade de crescer junto com a empresa. Tá fazendo sentido para vocês essa conversa? Então, uma das formas da gente garantir uma aposentadoria tranquila é participando de empresas boas durante muito tempo, empresas que podem ser de crescimento ou empresas que também são de geração de renda. Tá certo? Dentro da bolsa existem as empresas que crescem e as empresas que geram renda. Dizem, né, os especialistas, eles falam que toda empresa que cresce um dia vai ser empresa de geração de renda, porque ela cresce tanto que ela chega um momento que ela não consegue mais crescer, e aí ela tem muito lucro e ela acaba tendo que distribuir isso. A missão do Dentista Tranquilo Invest é não fomentar em vocês uma ganância. Vocês nunca vão ouvir de mim dizer assim: fica comigo porque você vai ser milionário. Não vai rolar isso. Não vai rolar. Pode até ficar, viu? Se você seguir o caminho, mas o meu maior objetivo é que você seja feliz. Dentista tranquilo. Que você aproveite sua vida com quem você ama, com saúde, com plenitude emocional, espiritual e abundância financeira. Esse é o meu maior objetivo. E no que eu ensino que você tenha responsabilidade. Que você pegue o seu dinheiro suado, que a gente sabe que a gente luta para conseguir, através do nosso trabalho, e a gente, com responsabilidade, forme um patrimônio que ao longo do tempo vai nos libertar e a gente vai ter liberdade de escolha, tá certo? E a responsabilidade que você vai ter é a responsabilidade com você, com quem você ama, com seu esposo, com sua esposa. Você vai ter responsabilidade com seu filho, com sua filha. Você vai ter responsabilidade com seus pais.
Por quê? Porque quando a gente não tem essa responsabilidade, não tem jeito. O tempo vai passar. Então, se você chega lá na frente de uma forma irresponsável, o que vai acontecer? Ou você vai passar necessidade mesmo, ou alguém vai ter que lhe dar suporte. E não é justo com as pessoas que a gente dê trabalho para elas. Pode acontecer, claro. A vida, né? Mas se nós pudermos, ao longo da nossa vida, fazer de tudo para que a gente não dê trabalho para as pessoas, pelo contrário, que a gente possa acolher as pessoas e dar o suporte que nós pudermos. Mas é responsabilidade da gente não ser uma fonte de trabalho, uma fonte de preocupação. Tá certo? Então, essa é a filosofia também, né? E dá para todo mundo conseguir essa prosperidade. Dá. Eu dei o exemplo de uma forma de investir que é em ações. Alguém pode falar assim, Alexandre, olha só, eu sou mais conservadora. Eu não quero muita oscilação. Pode ser que daqui, quando eu precisar desse recurso, a bolsa esteja em baixa. Tudo bem. Então vamos falar de outra modalidade de investimento. Vamos falar de renda fixa. Também é bom. É bom, contanto que você respeite o que? O fator tempo. O que acontece? Renda fixa, a mentalidade é o quê? A mentalidade é que você vai emprestar dinheiro para alguém, tá bom? Emprestar dinheiro para alguém. E essa pessoa vai lhe pagar juros. Quem é a pessoa? Podem ser os bancos, podem ser o governo. Você empresta dinheiro e ele lhe paga juros. A estratégia é fazer isso por muito tempo. Só que a gente tem que, eu falei até ontem sobre isso, sobre as circunstâncias, né? Às vezes a gente tem um planejamento, mas as circunstâncias fazem com que a gente saia da nossa meta. Então, o segredo da renda fixa é você ficar muito tempo nela. Muito tempo. Para quê? Para que os juros compostos possam trabalhar. Só que o que a gente vê? A gente vê que existe um estímulo a, em vez de pensar no fator tempo, que é exponencial, pensar no fator rentabilidade. E aí a gente não consegue enriquecer. Por quê? Porque a gente acaba caindo no conto do vigário do sistema, do banco, do sistema de consumo, que quer que a gente tire o nosso capital investido. Como assim, Alexandre? Explica melhor. Tá, vou explicar. Se você for ver as notícias, abra qualquer jornal, qualquer blog, qualquer influenciador, vai estar lá assim, ó, os melhores investimentos para 2022. Quer dizer que em 2023 eu tiro daqui e boto aqui? Porque vão ter os melhores investimentos para 2023? Se eu estou pensando em vida, e se eu estou pensando em formação de patrimônio, importa 100% na minha estratégia se o investimento é o melhor de 2022? Ou importa que ele seja um investimento seguro ao longo de 30 anos? Sabendo que nesse período ele pode ficar muito bom, não tão bom, muito bom, não tão bom, mas que ele é seguro, porque eu estou buscando a segurança. As pessoas vendem uma ideia baseada na rentabilidade. E quando elas vendem uma ideia baseada na rentabilidade, elas estão estimulando a nossa ganância. Aquele lance da gente querer ganhar sempre.
né? Ah, eu vou ter quantos por cento de rentabilidade? Óbvio que se a gente puder investir numa coisa que seja mais rentável, excelente. Contanto que a gente não tire durante esse período. Por quê? Porque senão você desfaz os juros compostos. E quando você tira, você paga o quê? Imposto, taxas. E quando você paga imposto, você alimenta quem de dinheiro? O governo. Quando você paga imposto ou taxas, você alimenta quem? O sistema. Os bancos, as corretoras. Com que dinheiro você está alimentando eles? Com dinheiro que deveria estar rendendo mais para você através dos juros compostos. Mas lhe venderam a ideia de que se você vender isso aqui e investir isso aqui, você vai ganhar mais. Só que a ideia que você não percebeu é que eles falaram: bom, se tantos por cento dos nossos clientes migrarem de um investimento aqui para esse aqui, a gente vai ter tantos por cento de ganho nessa transição. Porque para os grandes investidores, para o sistema, para as corretoras, para os bancos grandes, uma migalhazinha de milhares de pessoas já é uma maravilha, entendeu? É muito lucro. Já viram, quando vocês olham sites, esse tipo de manchete, né? Os melhores investimentos do ano tal. Outro dia eu vi um lance que era assim: as 10 melhores ações para o verão. Quer dizer que no inverno não presta mais? Você entendeu? E aí? No inverno não presta mais. As 10 melhores ações para o verão. Dá para formar patrimônio de várias maneiras. Eu já falei aqui, ó, de imóveis, já falei aqui de renda fixa. Ah, mas renda fixa eu não vejo, tá no banco. Tá, mas se você tiver 4 milhões, olhar e ver o 4 milhões lá, você vai achar que aquilo não existe? É seu patrimônio, na verdade. Então, assim, eu chutei o número, mas pode ser 400 mil, pode ser 40 mil, pode ser 10 mil. Aí eu quero chamar vocês também para uma outra mentalidade que tem que estar afinada. R$ 1 é patrimônio. É um patrimônio bebê. É um patrimônio, é um ovinho. Vai se tornar um ser grande. Mas valorize. Tá bom? Valorize. Ah, são só R$ 10. Pô, matou o patrimônio antes de ele nascer. É que nem um filho. Se você fala alguma coisa para ele, se você adjetiva o filho, você é isso, você é aquilo, você carimba. Se a criança escuta aquilo, ela pensa que é verdade. Se o meu pai, que é a pessoa que eu mais admiro, amo, que me botou no mundo, está dizendo que eu sou tal coisa, é porque eu sou. E aí, ela acredita. E aí, a vida dela agora tem uma crença, tem um limite ali, surgiu um tabu. Por quê? Porque a gente impôs aquilo. Através da nossa mentalidade, a gente taxou. Mesma coisa na sua formação de riqueza, de patrimônio. Primeiro, se você escutou alguma vez de que ganhar dinheiro é difícil, ficar rico é para poucos, nossa família nunca deu sorte com dinheiro, ganhar dinheiro é errado. Se você vê uma pessoa de 25 anos num carrão e pensar, o que ele fez de errado para ter aquele dinheiro? Regula a chave, tira o julgamento, que o cara pode ser um belo do empresário, empreendedor, visionário. Então, a primeira coisa é a gente, reciclar nossa história. Reciclar nossa história. Ressignificar
O que formou a nossa mentalidade? Quebrar paradigmas, quebrar amarras, quebrar, sabe, o que nós somos formados. Acreditar que nós podemos chegar aonde nós quisermos, financeiramente falando, mesmo devagarzinho, mesmo com o recurso que a gente tem no momento. Porque aí você começa a construir o seu futuro. E o seu futuro não precisa ser aquele que lhe disseram que ia ser. O seu futuro é o que você quiser que ele seja. Você tem que criar o futuro de forma consciente, criar o futuro de uma forma afirmativa. É para lá que eu vou. No caminho vão ter as circunstâncias e você tem que estar consciente e manter o plano. Quer ver uma outra coisa? Renda fixa de longo prazo. Tem investimentos que protegem a gente da nossa própria irresponsabilidade. Como, Alexandre? Olha só, no meio do caminho surge a oportunidade de você gastar aquele dinheiro com uma coisa que você ama muito, um desejo. Ah, mas meu dinheiro está no Tesouro IPCA com vencimento para 2055. Na hora você já desanima de tirar aquele dinheiro. Porque você sabe que você vai tirar antes, pode perder dinheiro, vai, pô. Ou seja, quando você colocou, e lá na mentoria eu ensino isso, quando você investiu ali, você está se protegendo da sua irresponsabilidade. Tá dando para perceber, pessoal, a natureza da formação, agora eu vou botar um outro termo, de uma carteira de investimentos? Tem investimentos que é para proteger a gente da gente mesmo, da gente, da nossa história mal resolvida, de nossos desejos, de nossas fraquezas. E você coloca lá com consciência, num momento de lucidez, para falar assim, velho, aquilo ali você esquece. É aquele lance de falar assim, porra, velho, você tem aí 5 mil para investir, comprar esse negócio aí? Rapaz, não tenho. Na verdade, você está ali com 200 mil investidos. Você tem, mas você sabe que não mexe. Percebeu, pessoal? Como essa organização financeira tem que ter vários baldezinhos onde a gente vai, alimentando os baldes gradativamente e vai colocando em cada balde. E tem um balde que ele é lacrado. Mesmo volta à história de Jana. O pai dela falou, investe em imóvel. Você vai vender o imóvel, aí você fala, putz, vou ter que procurar comprador, talvez um corretor. Aí o corretor vai levar uma parte. Depois eu vou ter que ir no cartório. Aí tem que ir na prefeitura. Aí tem que ir não sei o quê. E aí é um enrolo. Aí você desiste. Você fala, deixa quieto. Vou vender nada não. Por quê? Porque a liquidez desse tipo de investimento não é líquido. É por isso que o nome é imóvel. É imóvel. E tem uma frase que eu gosto muito da questão de imóveis, é que terra é escasso, né? A Terra não tem mais planeta. A partir do momento que fez uma rua no centro da cidade, num bairro e tal, vai ficando escasso. Então, vai ficando se valoriza com o tempo. A tendência é essa, a não ser que dê alguma coisa errada no bairro, enfim. Mas isso aí são outras coisas. Toda casa tem luz, tá bom? Toda casa tem luz. Toda casa, a luz vem de uma empresa, né? Eu não sei de onde você está falando, mas com certeza é uma empresa que lhe fornece a luz e essa empresa você paga ela todo mês. Senão ela vai lá e corta a sua luz. Você já parou para pensar que essa empresa ela tem um lucro exorbitante? Porque a partir do momento que ela faz os investimentos e ela vai ampliando a rede, tudo, tem mais gente pagando. E são empresas, as elétricas, né, que a gente chama na bolsa, por exemplo, são
as empresas que, como elas acumulam muito lucro, elas acabam dividindo mais com os acionistas. Então, por exemplo, você pode ser sócio da empresa que lhe fornece energia e não só pagar para ela, mas também receber dela como sócio. Então, nesse tipo de investimentos, a gente fala de investimentos em ações de geração de dividendos, né? De geração de renda. Não é bem uma renda, não é bem uma renda, mas porque ela não é recorrente. Pode ser que um mês ela divida, outro não divida, pode ser que divida uma vez por ano, enfim. Não tem como confiar naquilo, mas historicamente as empresas de eletricidade elas compartilham muitos os dividendos, né? É um tipo de empresa, é um tipo de categoria onde a gente pode também trabalhar, tá certo? Quer ver uma outra coisa boa também para a aposentadoria, que eu confesso que gosto muito, são os fundos imobiliários. Então, qual a natureza deles? Se na nossa simulação, aqui no nosso encontro, a gente percebeu que para quem está começando do zero é complicado comprar um imóvel para alugar, que tal com R$ 100 você comprar um prédio na Avenida Paulista e receber já no outro mês um aluguel? Bacana! Por quê? Você não precisa juntar não sei quantos R$ 1.000, ou digamos que R$ 100.000 para construir, para tudo, para poder alugar e poder receber o aluguel. Com R$ 100, você investe e no outro mês você começa a receber um aluguelzinho. Aí um aluno meu falou assim, Alexandre, mas eu comprei lá o fundo imobiliário e recebi 70 centavos. É muito pouco. Eu digo, não pensa assim. Ó, a crença que a gente acabou de falar. Porque se você pensar assim, você já está sabotando antes de começar. Então, pensa no acúmulo de patrimônio. Pensa no acúmulo de patrimônio. E como é que você compra um fundo imobiliário? Igual a ação. Vai no software, no home broker, aperta um botãozinho, comprou. No outro mês é seu. Aí você começa a receber também, todo mês. E aí você vai acumulando aquilo. Esse é um tipo de investimento de geração de renda. Tá bom? É baseado nos imóveis, mas não é imóvel. Não é a mesma natureza, tá? Os FIIs são ótimos para geração de renda, mas não são imóveis, eles são baseados em imóveis. Eles são fundos que investem em imóveis. E tem um mentor meu que fala assim, você quer ver a diferença de fundos imobiliários para imóveis? Se tudo der errado, você pode morar dentro do seu imóvel. Mas se tudo der errado, você não pode morar dentro do fundo imobiliário. Daí já separou logo o joio do trigo. Mas ele se baseia em imóveis e também para gerar renda é muito legal. Então quem começa acumulando ali, ó, já no outro mês vai ter ajuda. Porque perceba, para a gente, dentista, a gente troca o nosso serviço por tempo. O nosso tempo por serviço, né? A gente troca o nosso tempo de vida para atender uma pessoa que vai nos remunerar financeiramente. Qual é o próximo passo? A gente ir saindo, se libertando do mocho. Porque pode procurar no seu histórico mental atual, desde que você entrou na faculdade, desde que você pensou em entrar na faculdade, só orientam a gente a depender do mocho. Ah, não, você tem que fazer tal coisa para trabalhar mais, tal coisa para trabalhar mais, para oferecer mais. Tudo é trabalho, trabalho, trabalho. Ninguém fala como a gente vai sair do mocho. Sim, como é que eu saio? Agora que eu entrei, vai chegar um momento, às vezes eu falo muito isso também, que a agenda lota tanto que a gente quer deslotar. Fala assim, caramba, não, pera aí. E aí? Mas se deslotar, como é que fica a sua vida financeira? Então,
o crescimento do seu patrimônio com o tempo. Por isso que não existe o dia da sua aposentadoria. O dia da sua aposentadoria é toda vez que você poupa, toda vez que você investe, toda vez que você coloca o seu dinheiro no seu eu do futuro. Você está se aposentando aos poucos. Você se aposenta todas as vezes que você investe. Se você colocar um gás tão grande nisso durante um tempo, esse momento de liberdade pode acontecer bem antes do tempo que você imaginou. Mas para isso você precisa dar o gás. Não vai acontecer milagre. Não vai acontecer o milagre de colocar pouco dinheiro e esse dinheiro virar muito. Esqueça isso. Acontece muito com as pessoas muito empolgadas com criptomoedas, por exemplo. O pessoal acha que vai ficar rico com pouco dinheiro, porque um belo dia alguém colocou 1 centavo e virou 1 milhão. Pode acontecer? Pode. Mas assim, vamos ser pé no chão, né? Falando agora um pouco de criptomoedas e de filosofia de enriquecimento. Na formação do seu patrimônio, você é dentista, tá? Você tem ali, R$10.000 para investir naquele mês. Você vai colocar aquele mês em criptomoedas. Se esse troço desvalorizar ou valorizar 300%, for para 10, 20, 30, virar 40 mil, você fala, caramba, dentro de você, você vai pensar o quê? Opção 1. Ganhei 300%, vou vender. Quem acha isso? Ganhei 300%, vou vender e colocar o lucro no bolso. Opção 2. Eu vou ficar nesse investimento porque ele pode ir para 1000%. Eu vou vender, realizar meu lucro, já ganhei o suficiente, ou eu vou continuar. Ó, você ganhou 300%. O que é que você faria? 1 ou 2? Vendia ou continuava? Lembrando que a 2, ele pode cair de volta. Esse é o dilema do investidor. E eu deixei vocês irem na frente, hein? Ó, Joaquim falou, eu boto meu dinheiro no bolso. Esse é o dilema do investidor. Você nunca sabe o lado de cá da história, né? A história vai se formando por dia. Então, qual é a sua estratégia? No que se baseia a sua estratégia? Não tem como você entrar com uma estratégia e mudar ela no caminho. Deixa eu ser claro com vocês. Você comprou de 10, ele subiu para 40. Você não vendeu. E ele caiu para 5. E aí, se você entrou com um plano de especulação, se o seu objetivo era ganhar no lucro, de 10 para 20 você já ia considerar. Por quê? Porque ganhou 100%. Talvez nem chegasse nos 300. De 20 para 30 você ia considerar mais ainda, porque você ganhou 200%. Mas se você chegou no 40 e falou assim, já chegou até 40, vamos ver até onde vai. E ele começar a cair. E aí você muda no meio do caminho e fala assim, não, eu acredito que ele vai subir de novo. Eu tenho fé que ele vai subir de novo. E ele não para mais de cair. E você fala, não, eu ainda estou ganhando. E aí ele bate 10, daqui a pouco começa a ter 8. Você está no prejuízo. E aí você continua, não, ele já chegou a 40. Eu vou continuar. Esse é o dilema do especulador. Esse é o dilema. Eu já fui assim. Quando eu comecei na Bolsa, eu conto minha história, na primeira aula do Invista Dentista, eu conto minha história. E tem uma parte que eu comecei na Bolsa especulando. Por quê? Porque foi como me ensinaram na época. E esse é o dilema do especulador, né? Quando a gente entra
com a mentalidade muda ou quando a gente não tem a mentalidade de acúmulo de patrimônio. Porque quando você pensa em acumular patrimônio, como é que você encara essa situação, por exemplo, de criptomoedas? Quem ganhou dinheiro mesmo com criptomoedas foi quem segurou ela durante muito tempo. O cara que comprou de 50 centavos e levou até $100, até 200, ou até hoje, ou até ele nem sabe onde é que isso vai parar. Ele confiou no valor que aquele investimento tem. Ele acredita que aquele tipo de investimento, devido às características que ele acredita serem importantes para o que ele quer ter na vida dele, tipo criptomoedas, Bitcoin, é escasso, um dia vai acabar, não vai ter mais mineração de Bitcoins, então quanto mais escasso for, mais valorizado, quanto mais os países usarem, mais valorizado, enfim. Se você acredita nisso, você não vende. E você incorpora ele ao seu patrimônio. E você fala, não, ele é meu patrimônio. E você comprou de 2, depois você comprou de 6, depois comprou de 10, depois comprou de 5, depois comprou de 1, não importa. Você só compra e forma patrimônio. Porque você acredita que aquilo ao longo do tempo, devido aos valores que você achou nele, vão se valorizar. Essa é uma metodologia. Alexandre, você nunca vende? Vende quando eu preciso de algum dinheiro, quando eu acho que posso tirar um pedaço. Mas isso depende da fase que você está. E aí a gente volta aqui para a nossa aposentadoria de dentista. Começando do zero, você tem a primeira fase, que é a proteção do presente. Você não constrói o futuro sem antes proteger o presente. Depois que você protege o presente, você tem a fase de crescimento. E em determinado momento você tem a fase de retirada. Enquanto cresce, você não retira. Senão você sabota. Você se prepara para um determinado momento você poder tirar, viver e ser feliz daquilo. Porque quando a gente pensa nos investimentos, a gente tem que ter muito cuidado com o que nos é dito e o que a gente acredita em relação à especulação. Porque a especulação sabota nosso crescimento financeiro. E nesses momentos é importante ter a mentalidade correta, ter a mentalidade assim bem estruturada, estar perto de pessoas que lhe estimulam naquele sentido, né? Pô, e aí, como é que você está indo? Está avançando naquilo que a gente planejou, tudo. E vai crescendo patrimônio, vai crescendo patrimônio, vai crescendo patrimônio, até o momento que aquilo vai te dando mais liberdade, mais liberdade, mais liberdade, e você tem a opção de trabalhar ou não, de fazer uma viagem sem culpa, né? Você tem a opção de fazer suas escolhas de vida, né? Sem, sem, sem estar se culpando de não ter tido responsabilidade com sua própria vida, né? E aquilo que a gente já falou. Eu já passei por várias etapas mentais, né? Eu sempre busquei assim, alguma saída. Eu falava, principalmente porque eu sinto dor nas costas, no ombro, e eu logo senti que a odontologia, ela não ia ser muito longa. Porque hoje em dia eu sento no mocho para trabalhar, rapaz, é um desconforto. Na faculdade mesmo eu já sinto, sabe? No mestrado a gente tem que atender lá e eu sinto o tempo, né? 20 anos ali trabalhando. E eu sempre busquei uma alternativa para pensar assim, pô, e aí? Vai chegar um momento que eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Então, os investimentos sempre foram uma escola para mim.
E eu fui inserido no mundo dos investimentos de várias maneiras, né? Primeiro foi previdência privada. Antes eu botava na poupança o dinheiro que eu ganhava, eu era todo desorganizado. Depois não pensava assim muito em organização, né? Confesso que eu não sou o rei da organização, não, viu? Não sou o exemplo supremo, não. Pelo amor de Deus. Eu sou um cara comum. Mas eu sempre busquei assim as estratégias de crescer, né? E aí eu colocar na poupança, depois o meu gerente falou assim, bota na previdência privada, aí eu comecei a botar na previdência privada, e aí eu me dava agonia porque a previdência privada não rendia, pagava taxa e a gente fica privado do dinheiro, a gente é difícil tirar, caso aconteça alguma coisa, né? E aí eu falei, isso não vai dar certo, e aí na época tinha um curso de Bolsa de Valores, em 2008. 2008. E aí, invista na bolsa, e aí eu entrei, mas era trade, né? Era trade. Então, rapaz, eu estudei, viu? Porque quando eu pego um negócio, eu igual. E aí eu estudava aqueles gráficos todos, eu queria saber, não, existe uma lógica aqui, isso vai dar certo, eu vou ficar rico com isso. E só ferro, ferro, ferro. E realmente não vejo futuro, né? Tem pessoas que trabalham com isso, é um trabalho, mas é muita especulação, não combinava com minha rotina de dentista. Eu gostava de odontologia e até que ao longo do tempo eu falei, não, tem que ter um jeito aí de eu poder ser dentista e poder investir do meu jeito. E aí eu fui combinando um monte de coisa, fui fazendo um monte de combinações, organizando minha vida, né? Desde o fluxo do dinheiro, tudo, até eu falar, não, a trilha é essa aqui. Pam, 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 pam. E aí saiu um jeito, né, de formação de patrimônio, né? E é isso que eu faço, é isso que eu ensino, é isso que eu gosto de passar através desses encontros, né? Se tem uma palavra que eu não quero que nunca que saia da cabeça de vocês, é patrimônio. No fundo, no final das contas, sabe? Lá na raspa do tacho, essa é a palavra. Patrimônio. Patrimônio, patrimônio, patrimônio. Né? Formação de patrimônio. Mesmo começando devagarzinho. Essa é a palavra.